Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje eu quero falar assim com vocês a respeito da chegada de reforços aqui no Cruzeiro. Será que dá para imaginar pelo menos a chegada de mais um ponta que o Cruzeiro ainda deve buscar no mercado antes, por exemplo, do início da Série B? Que eu quero aqui trazer algumas opções, alguns livres aqui no futebol sul-americano que eu vejo que poderia chegar e ser uma boa opção para esse setor de atacantes e pontas, principalmente pelo lado de campo aqui do Cruzeiro. Mas antes de começarmos, aproveite para deixar seu like e também se inscrever no canal. Estamos chegando a quase essa marca de 32 mil inscritos, então assim, conto com a ajuda de todos vocês. Enfim, o salve de hoje, como de costume, vai para duas pessoas que comentou no vídeo que eu postei, o último aqui para vocês, no canal. O primeiro vai, no caso, para o Sérgio Correia, ele que é lá de Patinga, Minas Gerais. Muito obrigado, Sérgio, um abraço para você. E o segundo salve nesse vídeo, que comentou também no último, é para o Henrique, ele que é lá de Betim, Minas Gerais. Valeu também, Henrique, um abraço. Então, caso você queira aparecer aqui no vídeo de hoje, no próximo vídeo que eu postar aqui para vocês, aproveite para deixar aqui embaixo nos comentários o seu nome e de onde você é. Então vamos assim para essa lista. Bom, quero começar essa lista com um ponta argentino que no caso estava jogando no Independiente Del Valle, lá do Equador, que é no caso do Jonathan Balma, ponta que tem seus 30 anos de idade, atua pelo lado direito do campo e também pelo lado esquerdo. Foi um nome que foi sugerido ao São Paulo, ao Santos, que não avançaram nas negociações, quando no caso o jogador ainda estava livre no mercado, porque ele ainda não tinha assinado a sua renovação com o Independiente Del Valle. Vale lembrar que ele é um ponta que surgiu no futebol argentino, mas assim, nunca teve destaque para um grande clube, por exemplo, do futebol argentino, tá? Para você ter uma ideia, ele jogou apenas o único time aqui que eu conheço da Argentina que ele jogou, foi lá no Instituto na temporada de 2015, quando ele estava na segunda divisão, e também no Quilmes da Argentina no início de 2021, que em 2021 foi quando ele teve um destaque absurdo. Ele começou o ano jogando pelo esse Quilmes da Argentina, na segunda divisão, 6 jogos, 2 gols marcados, foi para um time chamado Muchiruna, do Equador, e fez 13 partidas por lá, 12 gols e 3 assistências. Chamou a atenção do maior time do Equador, que é no caso do Independiente Del Valle, 19 jogos, 14 gols marcados e 4 assistências. É um jogador que já teve passagens pelo futebol de Singapura, da Malásia, da Grécia, enfim, do Chile, mas realmente esse ano agora, essa última temporada dele foi excelente, somando assim mais do que 18 gols marcados em apenas 32 partidas, e também outras 7 assistências. Eu acho que seria uma boa contratação. Como ele renovou o vínculo dele com o Independente, não seria fácil tirar ele de lá, mas eu vejo que se no caso chegasse para a Raposa, seria um ponta muito bem-vindo de 30 anos de idade. Eu quero que você deixe aqui nos comentários se vocês já tinham ouvido falar a respeito do Jonathan Balma, argentino ou não. Dando continuidade aqui no vídeo, mais um jogador, no caso do Brian Ocampo, ponta que pertence ao Nacional e que pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo, ele ainda está livre no mercado, não teve um anúncio, por exemplo, em algum outro clube ou renovação com a equipe do Nacional do Uruguai. Ele que é um ponta direita, inclusive foi uma sugestão de um inscrito aqui no canal, tá? Há um tempo atrás, eu trouxe aqui o ponta, que eu acho que é um excelente jogador, que tem apenas 22 anos de idade, na temporada passada pelo Nacional, revezou alguns períodos como titular, outros como reserva, foram 32 partidas, com 4 gols e 2 assistências. É um atleta que até mesmo já foi convocado para a seleção uruguaia, fez uma partida inclusive pela equipe principal, e está tendo sequências assim na equipe de cima do Nacional do Uruguai desde 2018. As últimas 2 temporadas que foi melhor, ele jogando algumas partidas como titular, outras reserva, somando um total 66 jogos, 5 gols e 3 assistências. Jogador que eu vejo para chegar de graça seria uma boa opção, o uruguaio de 22 anos de idade. Ele foi oferecido também ao São Paulo, que não avançou nas negociações com ponta, mas por ter uma idade bem jovem, passagem pela seleção e 2 anos tendo uma sequência muito boa pelo Nacional, time muito reconhecido no Uruguai, acho que seria uma boa o Cruzeiro tentar a investida, principalmente por ter um técnico uruguaio, o Paulo Pesolano. Acho que isso poderia pesar a favor. Mais um jogador também dando sequência aqui nesse vídeo, esse que é brasileiro e que joga no Atlético Paranaense, que é no caso do ponta Carlos Eduardo, ele que joga de ponta esquerda e também de ponta direita, poderia no caso ser uma alternativa por empréstimo, tá? Eu vejo que para o Cruzeiro pagar a vinda dele não seria barato. É um cara que na última temporada jogou pelo Atlético Paranaense, mas
grande parte dessas partidas sendo reserva. Ele que surgiu muito bem no Goiás, principalmente lá na temporada de 2016 e 2017, quando a equipe ainda estava na Série B. No caso, ele somando aquelas duas temporadas dele e também no início de 2018, mas só somando 2016 e 2017, foram no total 103 partidas, 22 gols e outras 4 assistências. Foi negociado com Pirâmides do Egito por algo ali na casa dos 13, 15 milhões de reais na época. Pelo Pirâmides ele jogou no início de 2019 e fez 10 jogos, um gol marcado, foi comprado pelo Palmeiras e pelo Palmeiras não deu muito certo, apenas 19 partidas e um gol marcado. Foi emprestado para o Atlético Paranaense em 2020, onde foi o titular absoluto, 45 jogos, 8 gols e 5 assistências, e hoje tem contrato fixo com o Atlético, igual eu falei para vocês, no Atlético Paranaense 36 jogos, apenas 2 gols nessa última temporada. Quem sabe ali depois do estadual, se ele não tiver tendo oportunidades, poderia ser uma boa opção para empréstimo, quem sabe até o Cruzeiro não tendo que pagar pela vinda do jogador. O Atlético Paranaense teria que ter interesse também em liberar o Carlos Eduardo, que joga nas duas pontas, isso seria muito bom, é um jogador com muita velocidade. Dando sequência, mais um jogador, esse que estava no São Paulo, equatoriano Rojas, de 32 anos de idade, jogador que joga na ponta direita e que está em fim de contrato, tá? Não tem vínculo mais com ninguém para 2022, pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo, ele não acertou a sua ida para nenhuma equipe. Pelo São Paulo no ano passado, ele fez um total 30 jogos, 4 gols e 1 assistência, mas vale recapitular que nos últimos 2 anos, em 2019 e em 2020, ele fez apenas um jogo só em 2020, e em 2019 não entrou em campo nenhuma vez, estava recuperando de lesão. Jogador revelado no futebol, no caso do Emelec, teve passagens por 6 temporadas no futebol mexicano, chegou ao Talleres na temporada de 2018, ficou apenas meia temporada e chegou ao São Paulo que era líder do campeonato naquela época, mas acabou perdendo bastante rendimento, mas o Rojas foi um dos grandes nomes, fez 20 partidas, 5 assistências e um gol marcado. Isso em 2018, se lesionou em 2019, jogou apenas, não jogou em campo, não entrou em campo em 2019, em 2020 recuperou, jogou apenas um jogo na reta final. Em 2021, o último ano dele de contrato, fez 30 partidas, 4 gols e uma assistência. Não foi convincente para o São Paulo renovar o vínculo, até porque já estava com o limite máximo de estrangeiros dentro do grupo, então a saída do Rojas já estava certa há um bom tempo e eu vejo que poderia ser uma boa opção, tá? Ele que ganhava um pouco mais do que 150, 180 mil por mês no São Paulo, então quem sabe ele aceitando uma redução, ponta de 32 anos, poderia agregar demais. Mais um jogador nesse vídeo, esse que pertence ao Cruzeiro e que ele poderia voltar já no mês de julho, no caso do William Potker, jogador que está emprestado ao Al-Was, da equipe do Emirados Árabes Unidos, e que assim, se o Cruzeiro conseguir vender ele, o clube lá do Emirados teria que pagar um pouco mais do que 3 milhões e 200 mil reais, pelo menos o valor divulgado inicialmente. Por lá ele tem feito uma temporada bem mais ou menos, tem sido o titular, 15 partidas até aqui, mas apenas 2 gols e 4 assistências. William Potker, que joga de ponta direita, ponta esquerda e também já fez um papel como central aqui no Cruzeiro, é um cara que chegou com muita expectativa, mas que acabou não dando muito certo. Teve aquela troca maluca com o Maurício e tudo mais, chegou em 2020 onde fez apenas 14 jogos, 3 gols e 2 assistências a pedido do técnico Filipão, e em 2021 começou algumas partidas como reserva, a grande maioria delas 11 jogos, 3 gols marcados, 1 assistência antes desse empréstimo seu para a equipe do Emirados, e ele foi bem só naquele jogo contra a Patrocinense, que ele jogou como central, substituindo o Marcelo Moreno, onde ele fez 2 gols naquela vitória, se não me engano, por 4-0, diante a equipe do Patrocinense no Mineirão, mas foi só. Foi emprestado, então quem sabe aí, se a equipe do Al-Was não tiver interesse em comprar, o Cruzeiro retornaria o empréstimo do jogador, que eu acho uma boa opção, mas se for para pensar em ter a volta do atleta, ou ele ser vendido em definitivo, o Cruzeiro pegar aí um pouco mais do que 3 milhões, eu prefiro os 3 milhões, e quero que deixe aqui a sua opinião nos comentários. Terminando essa lista, indo para os penúltimos jogadores desse vídeo, no caso do Francisco Pizzini, ele que no caso jogou pelo Defensa e Justiça na última temporada e teve excelentes números, tá? Jogou pelo Defensa e Justiça, mas ele pertence ao Independiente da Argentina, é um ponta direita e também ponta esquerda, 1,79 m de altura, que fez uma excelente temporada, foi inclusive um dos maiores artilheiros do futebol argentino, com incríveis 10 gols e 16 assistências na última temporada. Para você ter uma ideia, o tanto que ele jogou, foram 56 jogos pelo Defesa e Justiça, e olha que o futebol argentino tem um calendário bem menor, 56 jogos, 10 gols e 16 assistências. Então se você for somar tudo, ele tem quase uma participação em lance de gol ou assistência a cada meia partida, um número excelente, é um ponto que, igual eu falei para vocês,
pertence ao Independente, não seria barato. Ele tinha muito tempo que ele não fazia uma boa temporada. Os últimos 5 anos dele, por exemplo, foi bem ruim, tipo assim, 11 partidas, 2 gols marcados pelo Independente, pelo Olímpio, onde ele já teve passagens. Jogador que hoje tem 28 anos de idade, e assim, o Cruzeiro que poderia, no caso, comprar o atleta ou conseguir um empréstimo com opção de compra, obrigação, mas eu vejo que poderia ser uma excelente opção para o clube. Fez essa boa temporada pelo Defesa e Justiça, e na minha opinião poderia valer essa investida, tá? Ponta esquerda e direita, destro, 1,79 m de altura, o argentino aí Francisco Pizzini. E o último jogador desse vídeo é um atleta central. Quem sabe, por exemplo, com a saída do Thiago ou do Marcelo Moreno, o Cruzeiro ficaria livre no mercado só com o Edu e podendo contratar mais um atacante, que eu indicaria o Matias Teixeira, acho que é isso a pronúncia, que foi tá entre os top 10 argentinos que foram artilheiros da Liga da Argentina, jogando por um time chamado Platense, que foi o primeiro ano dessa equipe na primeira divisão. Vale ressaltar que ele é novo, tem 25 anos de idade. Por essa equipe lá do Platense, ele fez 38 jogos, 17 gols marcados e uma assistência. Um jogador revelado na base do New Old Boys, onde fez apenas 3 jogos no profissional, lá em 2016, 2017, e que está na equipe desde a última temporada. E igual eu falei para vocês, 17 gols marcados nessa última temporada. Um cara bem veloz, mesmo sendo um atacante central, 1,74 m de altura, destro também. Acho que poderia ser uma boa opção, ainda mais, igual eu falei para vocês, se o Cruzeiro perdeu o Thiago ou o Marcelo Moreno. Eu vejo que o Matias Teixeira seria uma excelente opção e também barata, né? O Cruzeiro conseguiu um empréstimo, por exemplo, acho que seria uma boa. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Quero que você deixe aqui nos comentários quem dessa lista aqui, com boa parte de estrangeiros, pontas e também atacantes, você aceitaria aqui no clube para esse ano agora de 2022. E também deixa aqui sugestões, quem sabe no próximo vídeo não posso fazer uma parte 2 de opções de reforços, porque poderia chegar no Cruzeiro. Tô curioso para saber a opinião de vocês. Eu vou deixar aqui também na tela final os 2 últimos vídeos que eu postei aqui no canal, então continua aqui assistindo, vai lá dar uma olhada no nosso canal de cortes, vai lá se inscrever também, que sem dúvidas vai me ajudar demais. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui. Até mais, valeu!